Olá pessoal, mais uma vez aqui. É bom ter você de novo no nosso canal, refletindo com a gente, estudando um pouquinho. Espero que esse vídeo traga muitas contribuições para as suas reflexões, para o seu aprendizado. Hoje eu quero falar sobre o processo de socialização e eu vou mesclar um título aqui, A Construção Social do Sujeito, tá certo? Eu vou trazer um pouquinho de síntese do pensamento de diversos autores. E a primeira coisa que eu quero abordar com vocês é o seguinte: olha só para essa foto, para essa tartaruguinha linda, né? A minha filha diz que ela é fofa. Olha só que legal. Essa tartaruga, ela é um ser biológico. E é interessante que quando a tartaruguinha nasce, ela quebra o ovinho ali, ela meio que já está programada, ela já sabe qual o caminho da sobrevivência. Ela já sabe como sobreviver. Então, ela tem uma certa autonomia aí, uma autonomia muito grande, na verdade, e ela é determinada geneticamente, ela tem um determinismo biológico que garante a sua sobrevivência. E ela vai na areia até chegar no mar e vai seguindo o seu caminho. Ok? Agora, o ser humano não é assim. Olha só que neném bonitinho. Né? O ser humano é um ser biológico? Sim. Nós somos condicionados biologicamente? Existem questões genéticas que nos influenciam? Com certeza. Mas essas condições genéticas, elas não determinam a nossa história. O ser humano não é determinado biologicamente. Ele, inclusive, nós nem sobreviveríamos. Uma criança, quando nasce um bebezinho, ele não tem como buscar a sua própria sobrevivência. Ele depende completamente das gerações anteriores para comer, depende para sobreviver, depende para aprender. Inclusive, a própria capacidade cognitiva do ser humano depende da interação com a cultura, com o meio, com os mais velhos. Aquela ideia que o menino lobo ou o Tarzan, criado com animais, alcançariam um estágio cognitivo avançado, isso é lenda, isso não existe, já foi comprovado, tá bom? Acharam duas crianças que foram criadas por lobos. Essas crianças não alcançaram o estágio cognitivo que uma criança criada com outros seres humanos alcança. Então, assim, até mesmo para desenvolver todo o nosso potencial cognitivo, nós somos dependentes da sociedade, somos dependentes dos mais velhos. Acompanha comigo o que pensa o Anthony Giddens, tá bom? Você pode ler aqui. Para os sociólogos, a socialização é um processo pelo qual o impotente bebê humano gradualmente se torna uma pessoa autoconsciente e culta, hábil nos modos da cultura em que nasceu. A socialização dos jovens possibilita o fenômeno mais geral da reprodução social. E essa era uma pergunta da sociologia. Como é que as sociedades elas permanecem parecidas? Como é que se dá essa reprodução da sociedade para que ela não mude tanto? Tá certo? O processo pelo qual as sociedades mantêm continuamente estrutural ao longo do tempo. No decorrer da socialização, especialmente nos primeiros anos de vida, as crianças aprendem os modos dos mais velhos, perpetuando valores, normas e práticas sociais. Continua. Todas as sociedades têm características que perduram por longas extensões de tempo, mesmo que seus membros morram e nasçam novas pessoas. Morreu uma geração, nasce outra e continuam, muitos hábitos se perpetuam, muitas práticas, costumes continuam existindo geração após geração. As sociedades têm muitos aspectos sociais e culturais característicos, que persistem às gerações, entre eles as diferentes línguas faladas por seus membros. A língua, a reprodução da língua de um povo é um dos exemplos mais fortes desse processo de socialização. Tá bom, gente? E aí, vamos aqui olhar para esse neném, né? Esse bebezinho aqui, mais uma vez, uma figura. Existem forças socializadoras. O Durkheim chama de instituições sociais. Como eu não estou me baseando somente no pensamento de Durkheim, então eu vou dizer que existem forças históricas socializadoras que fazem com que os indivíduos eles sejam moldados, adequados, eles sofram um impacto muito grande do coletivo. Eles podem reagir a esse impacto, mas vamos aqui, nós temos a família em primeiro lugar, nós temos a religião, a escola,
comunidade, a vizinhança, também os grupos de afinidade. Isso é muito forte na fase adulta, adolescente também já começa a ter uma influência muito forte dos grupos de afinidade. O consumo, sim, a prática do consumo, o marketing, o prestígio social por meio do consumo faz parte da nossa sociedade capitalista, traz um impacto muito grande para a formação da nossa subjetividade. O trabalho, nossa, como o trabalho nos molda, como o trabalho vai nos adequando de alguma forma. Nós somos muito impactados pelo trabalho. Tá certo? O entretenimento também, essa indústria do entretenimento, essa busca do prazer, de superarmos o estresse, tantas coisas. Eu tenho outro vídeo aqui no nosso canal, que você pode, clicando aqui em cima, ter acesso a esse vídeo, que fala do processo de socialização na sociedade contemporânea, né? É uma crítica que eu faço ali e que aborda essa indústria do entretenimento e outras instituições, outras forças socializadoras que estão aqui nesse slide. Então, nós temos também as mídias sociais, nós temos a própria vida urbana, a vida na cidade. Existem características específicas que trazem um grande impacto sobre nós. Olha que interessante. Aqui existem forças socializadoras que na época do século XIX não existiam. Então a sociedade muda com o passar do tempo e o processo de socialização dos indivíduos também muda. A própria família, aquele modelo de família clássico, tradicional, ele tem sido rompido cada vez mais. Por quê? Porque nós temos um processo de fragmentação familiar. Então é muito raro, não é sempre que você tem uma criança que tem solidez na criação da família, que uma família segura, que dá proteção para essa criança. Nós não tínhamos também, por exemplo, mídias sociais. A vida urbana, ela surge de modo mais intenso a partir do século XVIII, antes não havia. Então é interessante isso, porque as sociedades vão mudando e conforme a mudança da sociedade também novas forças socializadoras entram no jogo, né? Devem ser levadas em conta na hora que você pergunta o que está formando esse indivíduo? Ou se você fizer essa pergunta para si mesmo, né? Como que eu sou formado? Como que a minha subjetividade foi formada no decorrer da vida? Hoje nós não podemos desprezar nenhuma dessas forças socializadoras aqui. E aí eu quero só lembrar algumas contribuições da psicologia. A psicologia também estudou isso, não somente a sociologia. No caso, o Piaget, o Vygotsky, que são os grandes exemplos dessas pesquisas. E aí você tem toda o estágio, né, sensório-motor de 0 a 2 anos, o estágio pré-operatório de 2 a 7 anos. Especialmente, eu vou tratar aqui, ó, o estágio sensório-motor, o neném não sabe nem que ele é agente direito. Ele é uma espécie de continuação da mãe. Ele se sente uma continuação dos que cuidam dele. Ele não se percebe como sujeito. Ele vai se percebendo passo a passo a partir dos 2 anos e aí ele constrói aquilo que o Piaget chama de egocentrismo, né? Ele se torna mais egocêntrico. O critério é o mundo para ele, o umbigo dele é o critério para ele julgar a realidade, para ele se relacionar com quem está ao seu redor. É por isso que as crianças tendem a ter dificuldade de dividir o brinquedo com outra criança. Aí nós temos o estágio operatório concreto, a partir dos 7 anos até os 12, quando a criança ela começa a dar valor para a família, para o grupo que está ao seu redor. Então ela dá muita importância para o que os outros pensam, como que a família, o grupo, impõe os seus valores, os seus hábitos, os seus costumes. Tá certo? Depois disso, nós temos o estágio operatório formal. O estágio operatório formal é quando, passo a passo, você tem o desenvolvimento da autonomia desse indivíduo. Veja, agora ele começa a construir os seus próprios juízos, os seus próprios julgamentos. Ele não vai a reboque da família, não vai a reboque da igreja, a reboque da escola. Por isso que muitas vezes os adolescentes enfrentam conflitos consigo mesmos, conflitos com o pai, com a mãe, porque é uma tentativa de construção da sua autonomia. E aí nós temos que ter muita sabedoria nesse processo. E depois da fase adulta, o Piaget não vai entrar muito nisso, mas outros autores vão elaborar uma teoria sobre isso. Né? Não vou entrar aqui no mérito, mas a fase adulta, já na fase da autonomia, tem várias etapas aí. E nós podemos tratar disso num outro vídeo. Também nós temos a contribuição da filosofia, questionamentos filosóficos sobre esse processo de socialização, sobre esse processo de formação da consciência humana. E aí eu quero trazer especialmente a contribuição da fenomenologia de Edmund Husserl, ok?
também o Heidegger, são autores que vão discutir muito sobre isso, são da filosofia, mas pensam a construção social e pessoal do indivíduo. É na relação com o mundo que o ser se constitui, nas sucessivas experiências vividas, de modo dialógico. Não é uma determinação absoluta do meio sobre o indivíduo, mas o indivíduo recebe sim as experiências dele, esse diálogo com o mundo no decorrer da vida. Cada experiência de vida no decorrer da tua história, da minha história, vai ajudando a formar esse conjunto de memórias, esse conjunto de valores, de crenças que nós temos, tá certo? Isso quem traz pra gente de modo muito forte é a fenomenologia. Essa nossa forma de ver a nossa história, ajudando a formar a nossa consciência, acaba nos influenciando na maneira como nós vemos o mundo hoje, nas decisões que nós tomamos hoje. E aí eu quero trazer algumas questões aqui para polemizar um pouquinho, né? De um lado nós temos a sociedade que impõe ao indivíduo um modo de ser, um modo de agir, forçando a sua adaptação, tá bom? A sociedade impõe, o coletivo impõe. Ele tenta promover ordem, coesão. E é uma força que está voltada para a adaptação, para a adequação dos indivíduos. Já, do outro lado, nós somos seres humanos e, como nós vimos, nós não somos determinados nem biologicamente e também não somos determinados pelo coletivo. Não é uma absoluta determinação. Nós temos capacidade de refletir, de fazer críticas, capacidade de reagir a essas imposições do coletivo. Nós podemos confirmar os costumes da sociedade ou nós podemos questionar e negar. Questionamentos éticos, questionamentos científicos e uma possível mudança na sociedade. Existe essa possível mudança porque nós somos seres de criação e não somente de reprodução. E você? Vou terminar esse vídeo de hoje fazendo essas perguntas. Quais instituições, quais forças socializadoras mais impactaram você no decorrer da sua vida? Quais as influências, as experiências de vida que mais marcaram você? É importante fazer isso. E como você se avalia? Você é mero reprodutor da sociedade? Você é mera pessoa que Maria vai com as outras? Você repete tudo que os outros fazem? Ou você tem uma pegada mais crítica, questionadora? Será que o coletivo tem sempre a razão? Será que a maioria tem sempre a razão nesse processo? Vale a pena se questionar, porque quanto mais questionarmos, não significa que nós vamos negar o tempo todo o coletivo, mas quando nós adentramos, quando nós concordamos com o coletivo, faremos isso de modo consciente e não como meros papagaios da história, reprodutores da história. Um abraço e continue vendo nossos vídeos e divulgando o nosso canal.